Contos são narrativas curtas focadas em um único acontecimento, que limita um número limitado de personagens, cenários e tempo. Olá, não tinha visto você aí. Que noite maravilhosa, não acha? Mas eu acho que tem algo de errado no ar. Tem algo de errado no céu. O Conto de Duas Terras, uma análoga horror criada por The Fallen Star, que fala sobre uma segunda terra que surgiu aparentemente do nada ao lado da nossa, e que causou muitos problemas e acontecimentos terríveis. O canal do criador tá na descrição, então, olá, pessoas que comem tijolo. Eu me chamo Mirelle e sejam muito bem-vindos a Tale of Two Earths, a praga que enraizou a terra. O conto começa com uma transmissão dizendo o seguinte: nossa Terra é um planeta único de beleza imponente e paralela. Porém, muitas pessoas avistaram uma segunda Terra no céu. Não, isso não é somente pregando peças em você. Astrônomos observaram uma segunda Terra no céu noturno. Os continentes parecem estar invertidos. E as pessoas observadas vivendo nesta segunda Terra não parecem nos notar como nós os notamos. O que vocês fazem? Nada. Atualmente estamos tentando estabelecer contato com eles. Confesso que isso me deu uma sensação estranha. Parece que a Terra 2 não quer contato conosco. E pela resposta escrita, pareceu bem séria. Então, continuamos ao vídeo 2, onde nossa Terra tenta novamente contato com a Terra 2, através de códigos Morse. Saudações, viemos em paz e de braços abertos. Com a primeira tentativa, não fomos respondidos. Não queremos causar danos. Novamente, sem resposta. Buscamos contato pacífico. Até um momento, parece que não vamos receber resposta alguma. Até que... Depois daquele pedido de ajuda da Terra 2, algo de dois olhos aparece, dizendo coisas para deixá-los em paz. E depois dessa tal coisa dizer isso, percebi que a Terra 2 tenta sim meio de contato conosco, até porque ela pediu ajuda através daquele SOS. E a antiga mensagem dizendo para não tentar contato pode ter sido dita por essa tal criatura. Bem, assim eu acredito, mas depois disso iremos ao vídeo 3. No vídeo 3, imagens de satélite sugerem que o planeta pode estar morrendo. A nossa Terra tenta entrar em contato porque eles acreditam que essa Terra pode dar alguma vantagem a eles na guerra contra os soviéticos. E sim, isso ocorre em tempos de guerra. Para ser mais exato, em 1983 a 1984. Sei disso porque o criador deixou esse ano em todas as descrições dos vídeos. Mas a Terra 2 rejeita todas as formas de contato. A Terra 1 está tentando estabelecer um contato estável antes dos soviéticos. Mas tudo o que eles receberam foi um SOS, se perguntando por que precisavam de ajuda. Interrompemos este programa para uma mensagem especial. Um dos nossos satélites foi tirado de órbita, supostamente por resistentes da Terra. Este é o primeiro ato de hostilidade deles conosco. Estamos tentando estabelecer relações diplomáticas com eles para resolver isso. Esse foi o terceiro vídeo, e com isso, a tal criatura descobriu nossa tentativa de contato depois daquele sinal de ajuda com a Terra 2, e que ele nos deu mais 3 chances e nos ameaçou caso fossem desperdiçadas. Outra coisa foi que nossos satélites foram tirados de órbita, provavelmente por resistentes, mas o que me chamou a atenção foi essas palavras que aparecem chamada RIA, e um pouco mais pra frente a gente pode saber o que isso pode significar.
O vídeo 4 começa com uma gravação do Laboratório Nacional, e logo em seguida, uma reunião de pessoas discutindo sobre a Terra 2. E aqui somos apresentados ao que podemos dizer os protagonistas do Analog Horror: General Leon, Dr. Nicholas e Dr. Rickson. Me corrijam se a pronúncia estiver errada, eu sinceramente não sei falar inglês. Continuando, a entrevista começa com o general perguntando o que descobriram sobre as consequências que a Terra pode enfrentar agora com a Terra 2 orbitando o planeta. Dr. Rickson responde que a Terra 2 fez um estrago enorme na Terra deles, umas como mares crescendo bastante e com atividades sísmicas muito alta, no caso, uma intensidade enorme de terremotos. Então, desde a chegada da Terra 2, o planeta começou a ter eventos perigosos e terríveis. O general então pergunta se há alguma forma de fazer algo sobre isso, e o Dr. Nicholas responde que infelizmente não, eles não podem fazer nada além de remover a eliminando da órbita. Só que logo diz que não vai ser possível, pois existe vida humana naquela Terra, e o general pergunta se há outra maneira de tirar a Terra 2, e pelo que parece não há, mas eles dizem ter recuperado o satélite caído e encontraram algo um tanto que estranho, uma matéria orgânica como uma estrutura molecular diferente de tudo que já viram, umas células revestidas por uma película estranha, uma proteína que parece absorver radiação. O general fica questionando sobre o que seria isso, e no momento que teríamos uma resposta, a transmissão é invadida. Do you know where this is from? We assume it's from Earth. This is a distress message from Gaia, or as you may know it, Earth 2. We're trying to reach you all for assistance and liberation. We can't speak for long or else it will detect us or get the wrong idea. Who are you? How did you hijack this transmission? My name is Ellie Lynch. We need evacuation. The Eye. A pessoa que invadiu a transmissão se chama Ellie Lynch, e ela fala que a Terra 2 precisa de ajuda, e que está tentando entrar em contato ou avisar sobre algo que não consegue dizer porque logo é cortada. E novamente é a criatura que habita a Terra 2. Ela invade trazendo mais notícias. Perdemos uma chance, e ela ainda diz que viu aquela transmissão. Então o que podemos tirar disso é que essa tal coisa consegue invadir e ver coisas fora do limite. Mas o mais preocupante é que perdemos uma chance. No vídeo 5 começa com algumas gravações e músicas de uma União Soviética que eu não sei se eu posso falar aqui, e depois de alguns segundos disso, uma voz feminina começa a falar, dizendo que isso é uma mensagem soviética suprema da URSS, que para quem não sabe é o poder máximo do governo do país. Ela diz que com observações eles detectaram uma coisa no céu, algo com um reflexo da nossa Terra, e dizem que sabe que os povos capitalistas já entraram em contato, chamando os americanos de egoístas e falando que só querem se aproveitar para ter mais ganhos e conseguir forças para acabar com a guerra. Depois dizem que pretendem proteger os trabalhadores dos corruptos imperialistas e falam que também viram as transmissões dos americanos. Viu que a resposta da Terra 2 foi um tanto que hostil, e isso os fez acreditar que o problema seria os americanos, e que se eles, a União, tentassem estabelecer contato, poderiam ter uma chance de conseguir convencer a tal coisa com as propostas de liberdade da União. E mesmo com eles sabendo sobre as chances que a criatura da Terra 2 deu, eles quiseram tentar a sorte na esperança de convencer a criatura. Então logo é nos mostrado cartas dizendo que quando enviarem um satélite para o segundo mundo, poderiam intimidar qualquer capitalista para que não tente contatá-los. Mas o segundo mundo ficou em silêncio. Eles não responderam às mensagens, tiveram a ideia de enviar uma nave e que todos os seus satélites foram desativados. E como esperado, eles descobriram algo no segundo planeta, o que fez eles cancelarem seus planos de enviar uma nave espacial. Encontraram uma substância biológica que parecia um tecido muscular gelatinoso, contendo enzimas hipertermofílicas, que são proteínas que funcionam em temperaturas muito altas, acima de 80 graus Celsius, sem se destruir. Para ser mais exato, coisas que sobrevivem a um calor extremo, com mais de 80 graus. E isso está tentando comer um dos satélites.
Nossa, droga! Com essa atitude da União, a criatura reaparece dizendo que achou fofo a atitude do outro lado, se referindo à União, e também diz que ele sabe que eles interceptaram a transmissão dos americanos, falando que ele sabia sobre não tentar contato. Então, por que enviar uma mensagem para ele se ele deixou bem claro que não queria contato? Assim, a segunda chance foi desperdiçada, e essa coisa só continua mostrando o quão perigosa ela é, ao ponto de saber e vigiar tudo. E a única coisa que sabemos dela até agora é isso. Oi, desculpa por interromper o vídeo, mas eu tô com a meta de 500 inscritos até o final do ano. Então, se você tá gostando, por favor, se inscreve aí. São 3 segundos do seu tempo e é de graça. Além de você tá me motivando a querer crescer e continuar fazendo mais vídeos. Esse vídeo, que aliás é o penúltimo da playlist do criador, nos mostra de início um computador que parece muito aquelas cenas de jogo indie, que em seguida nos corta uma nova transmissão, que será uma espécie de entrevista entre pessoas de ambas as terras. E nesta entrevista é composta por Dr. Nicholas, General Leon, Michael Iron e Ellie Lynch, que é um pouco longa para tentar resumir, então o vídeo terá que ser mostrado inteiro, e a cada final de entrevista eu vou aparecer para tentar entender o que foi dito no final de cada uma delas. Interview 1. We are keeping these short and succinct to avoid drawing attention. Correct. So, Miss Lynch and Mr. Heron. It is Michael Heron, sir. Right. So you say your planet is under the control by this eye thing, is that correct? Affirmative. And you call it the eye. What do you call it this? It has eyes nearly everywhere. We've managed to stay under its radar. Do you need military intervention? No, absolutely not. It'll retaliate if we try. Alright. We've got to end this interview here, or the transmission will go so long that it would be detected by the eye. A primeira entrevista é encerrada, e agora temos um nome para tal criatura, o que chamam de olho, e isso faz sentido, até porque a criatura detecta as coisas bem rápido, além dele ser nos apresentado apenas com olhos na escuridão, e de ver ou ouvir quase tudo de acordo com a Ellie. Mas se ele não capturou eles, então significa que o olho tem sim seus limites, mas isso é um tópico mais à frente. Interview 2. So, do you know this thing's goals? All we know is that it sees itself as a savior. By brainwashing our population, it seeks to end any wars and bring about peace. In return, it gets to live and absorb nutrients from the planet. So, it is trying to establish some symbiotic relationship with Earth too. Correct. But it clearly isn't working, as the planet is dying. Also correct. I assume it has a name for itself. Do you know it? Rhea. We've heard it call itself Rhea. Like the Greek goddess? Yes. It has even settled for changing the name of our planet to Rhea. Alright, we'll end this interview here. A segunda entrevista encerra, e agora temos mais informações sobre o Olho e a Terra 2. Primeiro que o Olho se diz ser um salvador, que busca a paz e o fim das guerras, mas pelo que parece, não é isso que está acontecendo. Na verdade, o Olho está matando a Terra 2, e pelo que parece, ele não sabe disso. O Olho acredita que está salvando aquela Terra, quando na verdade ele está matando ela aos poucos. E o general pergunta se o Olho tem um nome próprio, e meio que ela se chama Rhea. Então sim. Aquelas palavras que apareciam bem rápido em certos lugares é o nome dessa coisa. Também citam que Rhea seria como a deusa grega. E pesquisando sobre essa tal Rhea, eu descobri que Rhea é uma deusa grega da maternidade, fertilidades e partos. Filha de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Outra coisa que lembrei foi das vezes que fomos chamados de povos de Gaia, o que seria povo da terra. Outra coisa que percebi é que temos as mesmas coisas em ambas terras. No exemplo, a mitologia grega. Nicholas diz sobre Rhea ser o nome da deusa grega, e Iron responde que sim, seria como ela, mostrando que essa terra pode ser de outro universo ou de alguma espécie de multiverso. Algo igual, só que não igual. Interview 3. Are you familiar with any weaknesses it may have? None to our knowledge. There might be one. Go ahead, spit it out.
Rhea has no stable structure. It is made of hundreds of proteins that absorb radiation, but maybe that could be overloaded. So, you say we nuke the hell out of this thing? Correct. Alright, how has the Eye not brainwashed you two in your group? It is simple, really. The Eye can't keep track of all 7 million people. It is easy for some traitors to go under the radar. And is there anything else we should know about its physiology? It is large enough to create its own gravitational pull and is capable of eating metal. And it was able to replace the entire core of the planet. We figured that part already from the seismic testing. But do you happen to know where this thing came from in the first place? It was some bioweapon created by an alien civilization. At least, that's our working theory. Ellie, we never came up. Any other questions? Yes. Do you have any idea why it doesn't want to interact with us? Because it knows what you guys are capable of. It can't have you guys ruining its perfect planet. It desires absolute peace, and I believe we should end the interview here. We don't want Rhea finding out, now do we? So, that was interesting. I know. We could try to establish an interview with it. But it specifically told us not to interact with it. I'm sure if we are reasonable about it, we can coerce the Eye into one interview to sort things out. Preparem-se, porque esse é um pouco longo. Confesso que tomei um susto enorme da coisa aparecendo na tela, mas com a entrevista 3 temos mais descobertas sobre a Terra 2 e sobre a Rhea, começando com a ideia que a Ellie sugeriu sobre usar bombas nucleares, pois eles acreditam que a coisa pode já não aguentar mais tanta radiação e que assim poderiam destruir ele. Depois o general pergunta por que o olho não conseguiu capturar a Ellie e o Michael responde que ele não consegue ver todas as 7 bilhões de pessoas, então significa que realmente Rhea tem limites, mas algo me chamou a atenção nisso. Lembram quando eu disse que isso se passa em 1983 a 1984? Bem, nesse tempo ainda não tinha 7 bilhões de pessoas no mundo. Nesse tempo estávamos perto de ter 5 bilhões. Então se for 7 bilhões eu acredito que isso possa se passar em 2011. Ou talvez seja somente na Terra 2. Ela também pode estar se passando em um ano diferente e pode ter bem mais pessoas lá. Possivelmente a Terra 2 se passe em um tempo bem mais avançado que nós no século 21. Ou talvez tenha sido apenas um erro do criador. Mas isso parece que vai ser um mistério. Lembrando que isso é uma teoria minha, pois o criador não deixou nenhuma pista para isso. Outra coisa foi a Ellie especificando traidores, o que me deu uma certa desconfiança de algo. Talvez tenha sido um tom de voz dela, mas depois disso é perguntado sobre a fisiologia do olho, que para quem não sabe são processos e funções de algo, por exemplo, um corpo humano. Logo depois o general pergunta se há alguma ideia de onde essa criatura veio. Ele responde que o olho era uma arma biológica de uma civilização alienígena, e nessa hora começa a ficar estranho, porque Michel tentou explicar ou dizer algo, como se parecesse querer questionar se aquilo era real, mas a Ellie o interrompe perguntando se tem mais perguntas. O general então pergunta o que da criatura não querer falar com eles. Ellie responde que a criatura acredita que eles querem se aproveitar do planeta. E nessa hora, quando eu tava lendo o que Ellie dizia, eu percebi algo na parte escura do rosto dela. No início eu realmente achei que tava vendo coisas, ou que seria apenas um erro do criador, mas indo em um editor de fotos e aumentando o brilho, eu pude ter certeza, o olho estava entre nós. E com essa descoberta, tentei procurar nas outras entrevistas e percebi que só estava na entrevista 3. Isso matou várias curiosidades minhas, umas como porque o Michel tentou falar algo e ela interrompeu. E sobre ela falar traidores, entre aspas, mesmo que isso não pareça ser nada suspeito, me pareceu bastante. E também seu tom de voz, que foi bem suspeito pra mim. Mas não temos certeza se ela realmente virou uma traidora ou sofreu lavagem cerebral do olho. Mas o mais importante disso foi outra coisa. O olho nos aceitou. E essa imagem no final do vídeo mostra a coisa entrando no nosso planeta. Muito semelhante a um fluido seminal entrando em um óvulo. E isso só pode nos dizer uma coisa. A coisa pode ter infectado o nosso planeta. Eu confesso que esse 7º vídeo deu um pouco de trabalho, até porque eu não decorei bem as vozes de quem era quem. Não teve legendas, então eu tive que usar realmente a audição. E tive que traduzir e legendar esse vídeo todo. Então se algumas falas que aparecer aqui estiverem erradas, eu peço perdão por isso. E também queria dizer que vou colocar o vídeo todo aqui. E depois disso eu vou tentar resumir e falar o que eu entendi e descobri. Então, continuando...
Novamente temos uma transmissão final, e dessa vez com o olho que aceitou nosso pedido para uma entrevista. Testing. 1, 2, 3. Is it working? We didn't know you intercepted this transmission so fast. Okay. All right. Rhea it is then. All right. We'll get to the first question. Why are you doing this? Do you know who made you? Do you know much about this Black Spire thing? Mr. Reagan is preparing for his next election campaign. He was too busy to attend. Huh? Moving past that, what was your earliest memory, besides that of the Black Spire? And you resort to brainwashing people for that piece? Are you playing God yourself? All right then. Next question. How did the Earth end up so close to ours? A different universe? I propose something, Miss Rhea. Or is it Mr. Rhea? Right. I propose we work together. Find out who these Black Spire things are and find out how to obtain peace on your planet without brainwashing. Little tablets? Alright, sorry. Sometimes hard things must. What the hell? Interview 3. She's gone. I'm sorry, but that little resistance has been stamped out. What have you done? He's not dead. I can rebuild him whenever I want. That doesn't change the fact that you're torturing him. Leon? What have you told us that have been lies? Has the Black Spear been a lie? You decided to take control of a planet, remove their autonomy, and torture those who defy you. I think you should stop. We will take military action and liberate all of those you've held hostage. You know what? They will help. We will free your prisoners, you stuck-up little...
Vamos ver o que entendemos e teorizamos com o último vídeo. A Rhea, que seria o olho, realmente aceitou nossa entrevista. E nisso, a entrevista começa. De início, ela pede para que chame de Rhea, e com o decorrer do vídeo, fazemos várias perguntas a ela. De primeiro, o motivo dela fazer tudo aquilo. Ela responde apenas que busca perfeição em seu planeta. Depois diz que busca algo daqueles que a fizeram. O que não sabemos, já que foi interrompido por uma espécie de falha. Mas perguntando para Rhea sobre quem fez ela diz não se lembrar muito, só de lembrar de mãos invisíveis, o que dificulta entender, mas ela diz que lembra da dor que sentiu, e diz que os chama de Torre Negra, então logo diz que não sabe muito sobre essas torres negras, e teorizando um pouco, talvez isso possa ser sim alguma espécie de alienígena como a Ellie disse, ou seria isso ou caímos em mentiras, mas logo em seguida a Rhea pergunta onde está o presidente, e um dos doutores responde que ele não poderia comparecer porque estava se arrumando para a próxima campanha eleitoral, que é egoísta e irresponsável da parte dele. Se eu fosse a Rhea, só com isso eu já teria espatifado a terra deles, já que tem um monstro que pode acabar com a vida deles em segundos. Mas pelo que vemos, a Rhea compreende e diz gostar do Dr. Rickson, porque ela sabe que ele não queria estar lá, e porque ela sabe que o Dr. Rickson tava com medo. Mas o Dr. Rickson logo muda de assunto, perguntando se Rhea se lembrava de algo sobre as tais torres negras. Rhea diz se lembrar de pilares de mármore, que para quem não sabe ou não tem ideia do que seja, são elementos arquitetônicos verticais feitos de mármore, um tipo de rocha metafórmica que pode ter uma função estrutural ou decorativa. Se não faz sentido, são isso aqui. Logo, Rhea fala se lembrar que ele era uma beldade. Lembra de pessoas normais, como um dia ele foi. Depois diz que era tudo perfeito, que todos levavam uma vida normal, mas que isso não durou muito. O que nos mostra ou abre uma teoria que Rhea foi pego. Não somente ele, junto com seu povo. Foi pego e torturado, os transformando no que ele é agora. Então essas tais torres negras podem ter destruído a casa da Rhea. E agora ele talvez possa ser uma espécie de arma. E teorizando mais um pouco, eu acredito que Rhea era um romano, pelos pilares de mármore. Então o general pergunta algo que me pareceu um tanto como grosso e arriscado, como se quisesse ofender a Rhea sobre ele recorrer à lavagem cerebral e conseguir essa matéria. Então o general recebe a resposta de que humanos sem correntes são orgulhosos e cheios de arrogância, o que de fato ele não parece estar muito errado. Diz também que não queria fazer isso, mas ele não aguentava ver pessoas brincando de Deus em vez da sua natureza. De início, pareceu meio confusa essa frase pra mim, mas pensando e olhando ela, fez sentido. A natureza não seria algo como florestas ou algo do tipo. Seria mais de humanos deveriam fazer apenas do que é de sua natureza. Por exemplo, humanos deviam fazer aquilo que eles são feitos pra fazer, e não brincar de ser Deus, ter poder e fazer o que der da sua vontade. Rhea quis dizer que queria que os humanos fossem como animais, que só fazem o que eles foram feitos pra fazer. Talvez isso tenha sido algo que só eu não tinha entendido. Mas se alguém não tinha entendido, eu expliquei pra você. Continuando, Nicholas pergunta se Rhea estava brincando de ser Deus. A Rhea responde que sabe que ele não é Deus, que não pode controlar tudo, até porque ele sabe que foi criado. Fala que tudo está fadado a morrer, mas ele gostaria de salvar vidas. Nicholas faz outra pergunta a Rhea, se ele tem ideia de como a Terra 2 dele chegou tão perto da Terra 1. Rhea responde que não tem ideia, que era apenas um dia comum em seu sistema solar, até perceberem que estavam orbitando a nossa Terra. O general pergunta se pode ser um universo diferente, e Rhea diz não ter certeza. Rickson então faz uma pergunta que foi uma das coisas mais maravilhosas pra mim, o pronome de Rhea, e ela diz que não liga pra isso, que foi péssimo pra mim. Mas teorizando um pouco, eu acredito profundamente que Rhea seja uma mulher, até porque ela se pronunciou dizendo ser Rhea, como a deusa grega, a mãe da maternidade, e algo que vamos ver um pouco mais à frente. Voltando, a Rhea duvida que ela tenha sido uma falha, então Rickson sugere que a Rhea e as pessoas da Terra 1 trabalhem juntos, para descobrir quem são essas torres negras, obter a paz e que parasse com a lavagem cerebral. Mas isso não deixou a Rhea nada feliz, dizendo que ele não consegue fazer isso nem no seu próprio planeta. Logo a Rhea faz uma crítica social bem famosa inclusive, sobre os humanos que vivem em seus planetas discutindo ao ar livre e usando pequenos aparelhos que seriam celulares e tablets. E depois fala que acredita no melhor da humanidade, mas às vezes coisas difíceis devem ser feitas. E nessa hora que uma voz feminina fala junto a Rhea. E essa voz é muito familiar da Ellie, que logo vou mostrar aqui porque eu não achei um local para mostrar isso. Affirmative. No, absolutely not. It'll retaliate if we try. Rhea. We've heard it call itself Rhea. He's not dead. I can rebuild him whenever I want. A voz diz que ela se foi, a pequena resistência foi eliminada.
Então uma imagem de um homem aparece, e aquele homem é Michael Iron, a quarta pessoa do vídeo 6. O general pergunta o que aconteceu e Rhea responde que ele morreu. E pelo que deu pra entender, Michael Iron era uma resistência. De início eu achei de verdade que a mulher falando que supostamente é a Ellie estava falando que tinha matado a Rhea, mas não, era na verdade o Michael Iron. E diz que pode reconstruir ele quando quiser, mostrando uma prova que o poder de matéria dela é imenso. E pelo que parece, Ellie realmente era uma traidora, mas não tivemos respostas sobre isso. Então o que eu digo é uma teoria, onde a Ellie se infiltrou para saber quais planos a Terra 1 tinha, entrando em contato para saber sobre a Terra e seus planos. E vocês se lembram quando eu duvidei que a Rhea fosse uma mulher? É na verdade uma teoria suprema minha sobre Rhea e Ellie, é que eu acredito que os dois são a mesma pessoa. Depois do general ouvir sobre reconstruir o Michael quando quiser, ele fala que isso seria tortura, e ele não aceita o fato de cair nas mentiras de Ellie e da Rhea. Rhea responde que não mentiu nada além daquela outra entrevista. E novamente o general tenta ter palavra contra a Rhea, deixando até mesmo o Dr. Rickson a se preocupar pelas palavras e o tom de voz do general aumentando, pedindo para que ele se acalmasse para não enfurecer a Rhea. Mas o general diz que pretende contra-atacar, e o general nem imaginava que estava condenando seu próprio planeta, que até mesmo a Rhea tentou evitar que ele fizesse isso, mostrando que Rhea realmente não queria fazer mal, e mostrando que mesmo que ela faça tais atos terríveis, ela queria proteger. Mas o general acaba indo em frente e a Rhea elimina ele, e termina dizendo que tentou avisar, e que nossa última chance foi usada, e como última palavra pede desculpas ao Dr. Rickson. O que é meio triste, já que a Rhea mostrou se importar com quem tava sentindo mais medo de tudo, e em seguida a Terra invadida por Rhea. Sem tanto contexto, apenas um fim bem fácil, onde todas as chances foram usadas causando uma punição. É bizarro o jeito que esse vídeo me surpreendeu. Eu adorei ele foi bastante trabalhoso. Eu gostei disso. Confesso que em certas partes eu fiquei meio perdido. Saber que Rhea poderia ser uma mulher, também é louco pensar que essa criatura tinha poder para assumir o núcleo da Terra. Ver traidores e o plot disso, até que é muita coisa para processar. Não sei se acrescentei tudo de bom desse terror analógico. Eu tentei procurar mais teorias sobre para acrescentar, mas esse conto tem somente um final, sem muito o que esconder. Espero que tenham gostado. Eu tô sumido há um tempo, ou há muito tempo, e atualmente algumas coisas estão me deixando sem tempo. Uma delas são problemas de saúde, que aliás até agora eu tô doente e em várias partes do vídeo eu acabei tossindo demais, mas vou começar a ser mais presente e tentar postar mais. Se possível, deixe sugestões de vídeo nos comentários, e eu também tô com a meta de 500 inscritos até o final do ano. Se não for um problema, aproveita que você parou até aqui e olha o último vídeo postado antes desse aqui. Eu pelo menos acredito que ele tá muito bom, e achei trabalhoso, nem tanto como esse, mas foi muito bom pra quem tá sem tempo. Esse vídeo demorou quase 3 meses, e não porque ele foi muito trabalhoso, foi por preguiça de editar. Então é isso, comentário de vocês, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, Mirelle aqui, e lembre-se, isso não é o que parece.